tudo bem com você nessa segunda-feira? Muito prazer, eu sou a Tatá. Esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Esse momento em que eu e o Murilo temos a honra de contar a sua história aqui, de ouvir o que você tem para nos dizer. E é sempre um prazer, uma honra receber a sua história. Hoje a gente vai conhecer uma história de família, daquelas que inspira, daquela que eu tenho certeza que você vai mandar uma mensagem para alguém da sua família. Eu tenho certeza que você vai querer abraçar quem você ama, vai querer estar perto de quem faz parte da sua vida. Tenho certeza absoluta. É uma homenagem que a nossa querida Lenice vai fazer para toda a família dela. Lenice, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. A coisa mais valiosa do mundo é o amor que você dá para sua família. Sem isso, nós não somos nada e nem vamos a lugar algum. Cuide da sua família, esteja perto, ame, proteja. E juro que você nunca vai se arrepender por isso. Já a história vai ser um pouco diferente porque eu não vim aqui para contar a minha história de amor. Eu vim aqui para homenagear as duas pessoas mais importantes da minha vida. Os meus pais. Os meus pais que batalharam muito a vida inteira. Tudo começou há muitos e muitos anos, em Portugal, quando o custo de vida se tornou muito alto e as pessoas começaram a sair do país para tentar ter uma vida digna em outro lugar. Entre essas pessoas estavam dois primos de segundo grau, o Virgílio e a Amélia, que embarcaram separadamente e atravessaram o oceano até chegarem ao Brasil. Quando ele chegou aqui, ele foi morar e trabalhar para uns tios que tinham um bar. Já a Amélia foi morar com o irmão, que também já morava no Brasil há um tempo e logo conseguiu um emprego como vendedora em uma loja de tapetes. Assim a vida deles foi seguindo. E apesar de serem primos de segundo grau, eles não eram tão próximos. Mas a mudança de país fez com que o caminho deles se cruzassem definitivamente. E o destino se encarregou de juntar os dois. Um dia, na casa de uns parentes, eles se encontraram depois de alguns anos sem se ver. Se conectaram como nunca antes tinham se conectado e ali nasceu o amor. Eles logo começaram a namorar e menos de 6 meses depois estavam casados. O Virgílio, em seguida, conseguiu um novo emprego como motorista de ônibus numa empresa grande e a vida começou a melhorar. Um tempo depois, eles tiveram a primeira filha, Filomena. E por um tempo tudo ficou maravilhoso. Mas depois, o Virgílio e a Amélia começaram a perceber que a filha tão amada era diferente das outras crianças. Quando a Filomena completou 1 ano e meio, o Virgílio e a Amélia finalmente tiveram as respostas que tanto buscavam. A filha deles foi diagnosticada com paralisia infantil. Infelizmente, naquela época, ainda não existiam muitos recursos para tratar a doença e foi muito difícil para eles se acostumarem com a nova vida. Mas com o tempo e com a fé em Deus que eles tinham de sobra, eles foram conseguindo se adaptar. 3 anos depois, com muita luta, garra e perseverança, o Virgílio e a Amélia conseguiram juntar dinheiro e abriram o próprio bar. E nessa mesma época, a Amélia descobriu que estava grávida pela 2ª vez. Dessa vez, de mim. Com o passar dos anos, os meus pais foram batalhando muito para conseguir dar tudo de bom e do melhor para mim e para minha irmã. E depois de mais uns anos, a nossa família ficou completa com a chegada de mais uma menina, a caçula, Isabel de Fátima. Nessa mesma época, nós recebemos na nossa casa a minha avó e o meu tio, que também chegaram de Portugal para morar com a gente. Era muita gente na mesma casa, mas foi maravilhoso ter uma família tão grande vivendo junto.
Eu e as minhas irmãs fomos crescendo, construímos as nossas próprias famílias. Com 23 anos eu já era casada e fui logo abençoada com a dádiva de ser mãe do meu filho lindo, Leandro. Mas durante a gestação, infelizmente, a minha vozinha ficou muito doente e não resistiu. O enterro dela aconteceu um dia, só um dia antes do meu filho nascer. Foi tão difícil. A partida dela e o nascimento do Leandro trouxeram um misto de sentimentos para nossa família. Uma vida que estava indo embora e uma nova que estava chegando. Alguns anos mais tarde, quando a minha irmã mais nova, Isabel, completou 33 anos, nós fomos pegos totalmente de surpresa com a barra mais pesada que nós enfrentamos juntos. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ela fez uma cirurgia para retirada do tumor e também várias sessões de químio. Mas, apesar de todo o tratamento, infelizmente, depois de 2 anos de luta, quis Deus que aquela fosse a hora dela. E assim, tão nova, tão cheia de planos e sonhos, ela nos deixou. Quando a Isabel faleceu, toda a nossa família ficou devastada. E como não ficar, não é? Ela era a filha caçula, tão jovem, e não fazia sentido, não era justo. A minha mãe ficou tão inconsolável que chegou a entrar em depressão. Foi muito difícil, muito mesmo. Mas, de novo, a fé que sempre nos guiou foi essencial para que a gente conseguisse seguir em frente. Quando os meus pais estavam prestes a completar 50 anos de casados, toda a nossa família decidiu fazer uma surpresa e comemorar as bodas de ouro. Planejamos uma festa linda e emocionante. Uma festa especial que ficou marcada na memória de todos nós. Mas algum tempo depois, quando meu pai já estava com quase 90 anos, a fé e a união da minha família foi posta à prova mais uma vez, quando ele ficou doente. O meu pai pegou pneumonia. Ele ficou muito debilitado. Por conta da idade e da gravidade, ele foi internado e a coisa ficou tão ruim que os médicos realmente acharam que era o fim dele. Os doutores, inclusive, pediram para a gente se despedir porque não havia mais nada que pudesse ser feito. Disseram que só um milagre salvaria o nosso pai. Ouvir aquilo foi muito difícil para a gente, sim. Mas principalmente para minha mãe, que também era de idade e tinha uma vida inteira vivida ao lado do meu pai. Ela era muito apegada a ele, muito mesmo. Eu rezava dia e noite pela vida do meu pai e sempre pedia para que Deus fosse misericordioso com a minha família, afinal a gente já tinha sofrido tanto. Se era só um milagre que salvaria o meu pai, eu pedia com muita fé por esse milagre na nossa casa. Até que um dia, as minhas orações começaram a dar resultado. E quando ninguém mais daquele hospital achava que seria possível, da noite para o dia o meu pai começou a reagir. Impressionantemente ele foi melhorando, dia a dia ficando mais saudável. Até que enfim ele recebeu o alta do hospital. Ninguém acreditava, ninguém. Era mesmo um milagre. Depois daqueles dias tão angustiantes, a vida do meu pai se transformou. Ele passou a ser mais fiel a Deus do que já era. Passou também a ajudar mais a igreja que ele frequentava. Desde então, a vida dos meus pais tem sido tranquila. Eles já são bisavós. Enquanto eu escrevia a minha história para a Band FM, nós descobrimos que a família vai aumentar ainda mais. E os meus pais, em breve, serão tataravós. Dá para acreditar?
tataravós. Que presente incrível! Que coisa maravilhosa! Eu tô tão feliz, tô tão empolgada para ver 5 gerações da minha família convivendo. E eu tenho certeza, eles merecem viver tudo isso depois de tantas dificuldades, tanto sofrimento. Eles merecem ter essa família tão grande ao redor. Eles merecem por tudo o que fizeram e ainda fazem. Eu quis vir aqui contar a história dos meus pais porque eu queria homenageá-los e eu queria dizer que eu tenho muito orgulho deles. Eu tento pôr em prática todos os ensinamentos que eles me deram ao longo dos anos. E eu sonho que a minha vida seja tão cheia de fé, amor e perseverança como a deles tem sido. Mãe, pai, muito obrigada por tudo mesmo, por tudo. Sem vocês, eu tenho certeza que eu não seria nem metade da mulher que eu sou hoje. Muito obrigada por me darem alegria e amor incondicional ao longo de toda a minha vida e por construírem essa família tão linda e tão unida. O inimigo pode até tentar